No vídeo anterior de Baki, um inscrito comentou que o Shinshinkai atrás do Dorian lembrava muito a alta cúpula atrás do John Wick, pois potencialmente qualquer pessoa na rua poderia ser um inimigo. E assim como o John Wick lidou com seus inimigos no filme 3, o Dorian mostrava que todo o rancor e fúria do Shinshinkai para com ele estava se mostrando infrutífera. Eu achei esse comentário muito pertinente, galera, e quis trazer aqui para vocês. Os milhares de karatecas que se reuniram para guiá-lo ao parque de diversões, ao escutarem o brado de guerra de Dorian, já recuaram e não quiseram mais nem lutar. Porém vimos que dentro do parque estava um dos membros mais fortes do dojo, o terceiro Dan Suedo. Por mais que o karateka tenha mostrado um nível além da maioria de seus parceiros de treino, ele também acabou brutalizado ao cair de uma montanha russa e se espatifar no concreto. Porém, mesmo após derrotar aquele guerreiro que o aguardava no parque, a música misteriosamente não parou de tocar. Os brinquedos não foram desligados. Então rapidamente, Dorian olhava para o lado e via alguém o encarando nas sombras. E o condenado dizia: "Oh, boa noite, senhor Katsumi." Claramente impaciente, Katsumi exclamava: "Você me enoja. Obviamente eu já esperava que você não fosse se matar em queda livre, mas isso me enoja de fato. Ouça com atenção, ô seu maldito. Não podemos mais deixar você sair daqui com vida." Nessa hora, duas silhuetas apareciam ao fundo de Katsumi. Era Hetsu Kaiô e Oroshidopo. E Katsumi exclamava: "Sua existência é repulsiva. Homens da sua laia deveriam desaparecer da face da terra, que não fariam diferença nenhuma." Dorian absorvia aquelas ofensas sem dar muita trela, até que direcionava a palavra para um deles. "Hetsu, meu irmão, o que você acha dessa fala do seu parceiro?" Hetsu dava alguns passos à frente e Katsumi questionava: "Meu irmão? Que história é essa?" Dorian insistia na pergunta. "Você também acha que minha existência é inútil?" Hetsu absorvia aquele questionamento, começava a se enfurecer e dizia: "Seu pedaço de..." Mas enquanto ele dizia isso, entrávamos num flashback, onde nas montanhas da China, em Bailin, gritos de monges ecoavam aos ventos, num treinamento rotineiro. No pátio, a prática severa se repetia, até que começávamos a entrar em um dos templos. Lá, o símbolo do dragão, reflexo da sabedoria, coragem, nobreza, força e beleza, nos era mostrado dentro de um tanque de água. E diante desse tanque, um lutador golpeava. A água começava a formar uma pequena onda, na qual era vista pelos veteranos. A leve agitação acontecia até a metade do tanque. O lutador olhava decepcionado e comentavam: 60%. Ele falhou. A cena cortava para momentos depois, onde um dos examinadores se ajoelhava diante de Ryu Kaiô. E ele dizia: "Mestre, o exame de admissão acabou." E o Kaiô absorvia aquelas palavras. Os alunos que fizeram o exame olhavam temerosos, até que o mestre se levantava dizendo: "Dos 10 candidatos, nenhum passou. O melhor resultado entre vocês foi apenas 60%. Eu sei que vocês investiram muito esforço nisso, mas falta algo no seu Kung Fu. Motivação. Quem busca 20%, consegue 20%. Quem acredita que pode chegar a 60%, consegue chegar a 60%. Dito isso, ter tanta confiança em si mesmo já exige muito esforço. Adquiram mais motivação." E o Kaiô nessa hora começava a erguer sua mão, deixava os examinadores em alerta, o mestre erguia o pé e pisava golpeando o tanque com sua direita. Por alguns segundos, apenas o som de eco ecoava, e os examinadores diziam confusos: "O quê? Nenhuma onda?" Nessa hora nos era mostrado a água sem agitação, até que de repente uma pequena onda se formava. Em seguida, a água se agitava e uma forte onda se formava no ponto dos 60%. Mas na mesma hora, do outro lado do tanque, um dos jovens monges golpeava. Os examinadores percebiam que era Hetsu, que formava uma onda que ia na direção da onda do mestre, enquanto os examinadores comentavam: "O que o Hetsu tá fazendo aqui? Ele não deveria estar trancado?" Hetsu olhava emanando uma presença forte, enquanto sua onda avançava.
e Ryukaiô apenas aguardava a iminente colisão, até que por fim as ondas que não eram velozes se encontravam, e dali uma explosão acontecia. O tanque de concreto era estourado no local da colisão, e Hetsu questionava irritado: "Mestre, por quê? Por que não me deixou fazer o teste?" Nos era mostrado o tanque destruído, e Hetsu se aproximava questionando mais uma vez: "Mestre, eu perguntei, por que não me deu uma chance?" Os examinadores prontamente repreendiam: "Cuidado com a língua, aprendiz! Como ousa falar com o mestre de tal forma?" Hetsu olhava para eles e dizia: "Aprendiz? Se eu sou o aprendiz, como devo chamar esses na minha frente que falharam no exame?" Os demais alunos absorviam aquela provocação, cada um da sua maneira, um mais bravo, outro mais assustado, mas todos, ao se depararem com o olhar firme de Hetsu, recuavam. Hetsu respirava fundo, virava para o mestre Ryukaiô e continuava: "Mestre, por favor, me responda, por que não tive permissão para realizar tal teste?" Ryukaiô encarava seu aluno, se virava e dizia: "Me siga." A cena cortava para eles atravessando um caminho preenchido de monges feridos. Mesmo com bastões, eles não puderam fazer nada contra o que os atacou. As portas de madeira estavam explodidas, e Ryukaiô pontuava: "Você destruiu a porta com as próprias mãos e derrotou 6 dos nossos melhores guardas armados." Impressionante, Hetsu Xiaolong. Hetsu absorvia o elogio, até que eles chegavam em outro caminho. Desciam uma escada, até que chegavam num corredor lotado de estátuas dos guardiões furiosos de Buda. Eles avançavam o caminho e Hetsu pensava: havia uma sala como essa dentro do templo o tempo todo? Ryukaiô pontuava no caminho: já se passaram 40 anos, desde a última vez que vim aqui. Eles viravam para outro corredor que os levava até uma porta de madeira e ao pararem na frente, Ryukaiô dizia: Hetsu Xiaolong, você quer saber por que não lhe darei o título de Kaiô? A resposta está aqui, atrás dessa porta. O mestre posicionava suas mãos e começava a empurrar a tranca de ferro amparada por uma grossa viga de madeira. Primeiro a chapa de ferro eclodia, em seguida a viga de madeira rachava e quebrava, até que a porta abria completamente, e Hetsu recebia um forte brilho solar no rosto e se perguntava: um túnel? Nos era mostrado um túnel construído numa montanha que estava resguardado por tal porta, e Ryukaiô explicava: foi há 40 anos. Um homem cavou este túnel usando apenas as mãos e os pés como ferramentas. Hetsu arregalava seus olhos e o mestre pontuava: e tudo aconteceu numa única noite. Nos era mostrado o solo também rachado e Ryukaiô continuava: esqueça aquele papo sobre ter cuidado com sua língua. Não é por causa de sua atitude que não lhe dei o título de Kaiô. É simplesmente porque suas habilidades ainda não estão desenvolvidas o suficiente para ganhar tal título. Nessa hora, o mundo de Hetsu desabava e ele se questionava: Minhas habilidades não estão desenvolvidas o suficiente? E o Kaiô continuava: mesmo sendo um ocidental, aquele homem era o sucessor do título de Kaiô. Com os olhos arregalados, Hetsu pensava: um estrangeiro? Um estrangeiro se tornou um Kaiô? Ele rangia os dentes em fúria e questionava: onde está tal homem? E o Kaiô respondia: ele já não está mais entre nós. Hetsu questionava: ele está morto? E o Kaiô respondia: não, digamos apenas que a morte dele foi conjecturada. Hetsu pensava confuso: a morte foi conjecturada? Como assim? Voltávamos para o presente, onde Hetsu, agora já um Kaiô, dizia cumprimentando: agora eu entendo, é uma honra conhecê-lo. Doppo olhava serenamente para Hetsu e Katsumi questionava: honra? O que diabos está falando, Hetsu? Dorian, o herdeiro do título de Kaiô antes de Hetsu e responsável por cavar o túnel com suas mãos e pés, pontuava: já se passaram mais de 40 anos desde que deixei o templo sagrado. 10 anos depois, eu soube do nascimento daquele que seria um dos maiores guerreiros da China. Aquele que herdou o título de Kaiô. O terceiro e último Kaiô do nosso século.
Hetsu absorvia aquelas palavras que lhe referia. Doppo aguardava em silêncio, e Katsumi se mostrava confuso, enquanto Dorian continuava dizendo: "Não pensei que nos encontraríamos no Japão. Da última vez, as circunstâncias não se adequaram bem à situação. Hoje, porém, você aceitará um duelo contra mim?" Hetsu absorvia o convite de duelo e respondia: "Não, mesmo que você tenha cometido os piores crimes imagináveis, nossos ensinamentos são imutáveis. Nós, praticantes do Kenpo chinês, nunca temos o direito de lutar contra um colega." Dorian soltava um respiro de frustração e Katsumi pontuava com a percepção de uma lesma. "Puta merda, agora eu entendi! Eles são da mesma escola!" Hetsu se virava e Katsumi questionava. "Ei, o que foi?" Hetsu respondia: "Espero que possam entender minha situação." Katsumi pensava um pouco e respondia: "Sim, eu entendo. Não há necessidade de se desculpar. E mais, você não é da nossa escola. De qualquer forma, vou me divertir cuidando desse cara sozinho." Quando Katsumi iria na direção do inimigo, Doppo dizia: "Um aluno mimado e ingrato como você? Representando nossa escola? Até parece." Katsumi se virava dizendo: "Pai, qual é? Eu sou o atual representante do Shinshinkai." Doppo interrompia exclamando: "Cale a boca! Fui eu quem fundou esta escola." Katsumi insistia: "Mas pai, foi você quem abandonou a escola." Doppo dizia: "Isso também." Doppo erguia seu pulso arrancado por Dorian e continuava: "Ele roubou meu bem mais precioso. O que mais conta para um karateka, não é verdade? Afaste-se, filho. Deixe os velhos resolverem isso." Doppo começava a tirar seus óculos e trajes e dizia: "Então eu serei seu oponente, mestre Kaiô." Dorian balançava os ombros como se dissesse que não se importava com quem iria lutar e Doppo continuava: "Para que possamos ter uma boa luta, vamos ficar mais confortáveis." Doppo terminava de tirar seu casaco e camisa. Em seguida ia para os sapatos, cinto e calças. Ele saltava se livrando do traje e pousava. Na sequência, Katsumi percebia algo e concluía: "Essa roupa é a roupa da famosa lenda do matador de tigres." Doppo sorria e comentava: "É verdade. Esses são os shorts que eu estava usando na arena subterrânea no dia em que decidi ser uma sensação da noite. E fui lá lutar contra um tigre siberiano, medindo 2,50 metros, pesando 260 quilogramas. Isso foi há mais de 20 anos. Surpreso, Hetsu pensava: "Então isso não era apenas uma lenda? O matador de tigres era real?" Katsumi questionava: "Então essa história realmente é verdade, pai?" Doppo começava a se posicionar em guarda e respondia: "Os tigres siberianos podem ser os maiores e mais fortes entre os felinos, mas isso não os torna menos próximos da extinção. Dado o meu papel como mestre e educador dos meus alunos, prefiro não gritar esse tipo de coisa aos 7 ventos. Fora que muitos vão achar que é mentira. E por que perder tempo tentando convencer aos outros? Principalmente quando é óbvio que ninguém vai acreditar que você matou um tigre." Doppo avançava e lançava uma sequência de socos e chutes. Todos eram bloqueados por Dorian, e em um dos bloqueios, o gesso de Doppo era quebrado, mas o mestre sorria e exclamava: "Ah, e por falar nisso, sem piedade!" Doppo golpeava com o punho que não era para estar lá, e Katsumi tentava entender o que diabos acontecia. E na sequência, Doppo explicava com seu punho fumaciando: "Ah, que bacana!" Ele erguia seu punho, se aproximava de Dorian e continuava: "Às vezes a medicina moderna pode criar milagres." Nessa hora entrávamos num flashback, momentos depois de Doppo perder sua mão esquerda. Ele andava pelas ruas de Tóquio tranquilamente, apenas fazendo uma pressão na axila para cessar o sangramento. Ele passava por uma viela, chegava em outra rua e por fim virava outra viela. Ao chegar num beco escuro e sem saída, ele via uma placa torta que tinha escrito: "Clínica Cirúrgica Umezama, horário de consulta 14 horas às 17 horas, fechado aos sábados, domingos e feriados."
Lá dentro, o Dr. Umezama bebia diante de suas receitas, até que via Orochi Doppo já dentro do seu recinto e ele comentava: "Veja só, um dos meus antigos clientes." Doppo respondia: "Felizmente sua clínica não ficava muito longe, doutor." Umezama tomava um gole do seu uísque e questionava: "Suponho que não fizeram isso com você com uma katana, tô certo?" Doppo respondia mostrando o corte: "Eu diria mais como uma corda de piano, doutor." O doutor abria a boca de sono e questionava: "Tá, e o resto?" Doppo mostrava uma sacolinha de gelo e o doutor Umezama dizia: "Preservado em gelo. Parece que você pensa rápido, Doppo. Mas devo avisá-lo, não tenho mais anestesia, então você vai viver um inferno. Mas prometo que dentro de 3 dias você poderá usá-lo para escovar seus dentes novamente." A cena cortava para Doppo deitado na mesa de cirurgia e o doutor já trajado dizia: "Muito bem, começarei reconectando os ossos, depois vou fazer as veias, os músculos, os nervos e por fim vou costurar a pele." Doppo absorvia aquelas palavras tranquilamente, mesmo sabendo que não teria anestesia, e o doutor dizia olhando através do microscópio biológico: "Pronto, a primeira veia já está costurada. Agora vamos para todo o resto." Nos era mostrado a madrugada chegando ao fim, o dia amanhecendo e os equipamentos médicos em cima de uma bacia de inox. O doutor fumava e Doppo dizia com o braço enfaixado: "Oh, posso sentir novamente. Está se movendo." "Com certeza você não perdeu nenhum segundo, hein, doutor?" O doutor tragava seu cigarro e alertava: Mas seja gentil. Se quiser bater em alguém, terá que esperar pelo menos 3 semanas." Ele apagava o cigarro numa míriade de outros e voltávamos para o presente, onde Doppo batia seu punho conectado na sua palma, obviamente, bem antes de completar as 3 semanas sugeridas. E entrando em guarda, ele alertava: "Que má notícia para você, Kaio! Mas meu karatê acabou de ser ressuscitado." Dorian absorvia aquelas palavras e dizia tirando seu terno: "Vejo que o karateka em você deseja lutar comigo." Dorian tirava sua gravata, em seguida a camisa, e ele dizia diante de seu oponente bem mais baixo: "Então responderei como praticante de Kenpo chinês." De início, Doppo se surpreendia, em seguida sorria, percebendo que teriam um embate de estilos, galera. Karatê versus Kenpo chinês. Um embate na qual, da última vez, o representante do Karatê Shinshinkai, seu filho Katsumi, foi humilhado pelo representante do Kenpo chinês Hetsukayo. Doppo posicionava seu pé e entrava com um golpe de esquerda. O estômago era o alvo e Katsumi comentava: "É o punho de Buda." Doppo sorria e continuava: "Você disse praticante de Kenpo chinês. Mas veja isso." Nos era mostrado Dorian de boca aberta, em seguida algo começando a sair de sua boca, mais especificamente regurgitando sem querer um frasco, e caía da sua boca e ao quebrar mostrava-se como um líquido corrosivo que fumaciava. Nos era mostrado aquela solução borbulhando no concreto e Doppo comentava: "Cá estamos novamente. Então é disso que se trata um grande mestre do Kenpo chinês? Não me faça rir." A solução nessa hora começava a corroer o concreto e Doppo questionava ao sentir o cheiro forte emanando. "É ácido?" Katsumi tampava o nariz, e naquele momento de distração, Dorian aproveitava para entrar com um chute alto, mas Doppo desviava do golpe com sua mão direita e entrava com um chute no tornozelo de Dorian, e ao cair, já via Doppo posicionado em cima do seu corpo, erguendo seu braço direito e batendo. Porém, naquela fração de segundo, Doppo apenas golpeava o concreto que era afundado, pois Dorian já estava no ar, descendo com seu dedo. Doppo removia o punho do concreto e subia golpeando o dedo de Dorian. Porém, galera, Dorian nem ligava, ele se reposicionava e entrava em guarda. Em seguida havia Doppo no Tenshi Jougi, a postura do céu e da terra. Katsumi se animava vendo que se tratava de um combate de alto nível, e nessa hora, a cena cortava para outro lugar de Tóquio, onde num banco, Baki se sentava com Kozui, tomava um refrigerante, olhava de um lado para o outro sem saber o que dizer, e Kozui puxava assunto dizendo: "Então, Baki, sabe?" Baki olhava e Kozui continuava dizendo sem graça:
Sabe, eu só queria saber, você não acha que estamos muito juntos ultimamente? Baki absorvia o questionamento, coçava a cabeça todo perdido e questionava. Vai dizer que eu sou um irmão pra você, Kozui? Kozui respondia. Não, de jeito nenhum. Mas nós saímos juntos quase todos os dias. Então, sabe, eu queria saber se... deixa eu ver como eu falo isso. Se você pode se cansar de mim, sabe? Baki, lerdo para mulheres, assim como eu e vocês que estão assistindo, respondia. Como? Você vai se cansar de mim? Kozui respondia. Não, claro que não. Sabe, eu tô dizendo... sei lá, vai. Baki olhava pra frente, tomava mais um gole de sua bebida, tinha uma ideia do que dizer e falava. Sabe, pra ser honesto, eu realmente não entendo isso. Kozui questionava. O que você não entende? O porquê de termos saído tantas vezes? Baki respondia. Não, eu não entendo por que sou tão louco por você. Kozui se surpreendia, ficava olhando para Baki sem saber como reagir. O tempo ia passando, até que Baki voltava a dizer. Então você percebe? Não há como eu me cansar de estar com você, Kozui. Kozui se surpreendia, era puxada e beijada por Baki. Algumas pessoas que passavam na rua viam o casal apaixonado se beijando. Alguns sorriam felizes, outros olhavam com uma cara de julgamento, mas não importava. Baki fazia o que o seu coração mandava. Após terminar de beijá-la num ato longo, Kozui dizia: Nossa, você me surpreendeu. Eu não conseguia mais respirar. Baki se surpreendia e se desculpava, mas Kozui sorria e questionava. Vamos pra casa? Enquanto o casal partia de mãos dadas, a cena começava a recuar metros a fundo. Lá, a figura que transbordava poder além de todos observava. E o Jirohama, esse que concluía. Baki, você finalmente tem idade suficiente para conhecer sua primeira mulher. A cena retornava para Dorian, e Doppo também, em guarda. Esse último avançava, mas já era recebido por uma direita. Mas Doppo descia ao nível e surpreendia no mesmo instante, subindo com uma finta, jogando um chute alto. Doppo avançava para continuar, mas via Dorian em guarda e dizia: Você me impressiona, Dorian. Acabei de acertar você, e você já está em posição para contra-atacar. Dorian abria um sorriso e elogiava. Você é forte, karateka. Porém, você dedicou sua vida apenas ao karatê. E é exatamente por essa razão que você nunca poderá me derrotar. Estudei muitas coisas excelentes pelo mundo, enquanto você só estudou o karatê. Doppo sorria e respondia. Essa é certamente uma maneira ocidental de se pensar. Dorian nessa hora erguia sua mão, começava a realizar um kata e Katsumi comentava. Olha pra ele tá executando um kata. São os olhos nas ondas. Ele planeja surpreender meu pai com uma guarda propositalmente relaxada? Ainda assim, não importa o que ele faça, a gente já sabe que esse bastardo de merda sempre tá tramando alguma coisa. Doppo aguardava sorrindo. Via uma pedrinha no solo, posicionava seu pé em cima e a jogava pra cima. Ele as pegava na mão, sorria, olhava para trás e lançava na direção do rosto de Katsumi. Esse que ao ver a pedra vindo na sua direção, a parava para lateral e questionava. O que há com esse teste idiota, pai? Doppo sorria e lançava a pedra agora em Dorian. O condenado estava de costas para o lançamento, mas enquanto a pedrinha se aproximava, ela simplesmente desaparecia. Katsumi, alguém conhecido por quebrar a barreira do som, não conseguia ver o que tinha acontecido. Já Dorian se virava e questionava. Está tentando me comparar ao seu filho? Dorian erguia a mão e continuava. Então me diga, de acordo com o seu pequeno teste, qual de nós se saiu melhor? Dorian mostrava a pedra esfarelada na sua mão. Afinal, uma pedrinha para alguém que construiu um túnel numa montanha não era nada. Katsumi gelava, pois ele sequer tinha visto aquele movimento. E Dorian continuava. Quer saber? Esqueça. O condenado assoprava poeira de pedra na direção de Doppo e avançava exclamando. Você nunca irá me derrotar. Dominei técnicas das quais você nunca ouviu falar. Só que ao dizer isso, Doppo subia com as mãos no queixo de Dorian. A consciência do condenado era brevemente afetada, seu corpo erguido para o ar. Em seguida ele tomava uma rasteira e Doppo pensava. O que ele está pensando? Ele é um grande mestre, um Kaiô. Não tem como ele ser tão fraco assim.
Doppo golpeava e Dorian bloqueava de ponta cabeça, usando suas duas mãos para afagar o dano. Só que nessa hora, galera, os sons das mãos se batendo ecoavam formando um bater de palmas. Mas Dorian, mesmo assim, caía de nuca contra o solo, porém já se sentava com as mãos levantadas, mas surpreendia ao implorar. Pare! Tenha piedade! Doppo olhava confuso e questionava. Hã? Dorian, acredita mesmo que isso irá me parar? Só que nessa hora, galera, Katsumi questionava. Pai, ei pai, o que diabos está acontecendo com você? Nos era mostrado Doppo hipnotizado pelo bater de palmas de Dorian, que estava nas suas costas, cuspindo em sua própria mão. Preocupado, Katsumi voltava a alertar. Ei, ele tá atrás de você, pai! Presta atenção! Faça alguma coisa! Hetsu percebia que tinha algo de errado e Dorian comentava. Você pode gritar o quanto quiser, rapaz. Ele não está te ouvindo mais. Nesse momento, Orochi Doppo está no meio de uma luta contra mim. Na verdade, não é contra mim, e sim mais como uma visão fantasiosa de mim mesmo. Preocupado, Katsumi questionava. Hetsu, você conhece essa técnica? Hetsu respondia. Não, isso não é ensinado pela nossa escola. Isso parece mais uma forma de hipnose. Katsumi questionava. O quê? Hipnose? Isso é impossível! Hetsu continuava dizendo. Querendo vencer a todo custo, desejando a vitória. Deve ser usado o poder de sugestão sobre esses traços psicológicos que todos os lutadores têm em comum. Foi assim que, provavelmente, ele conseguiu hipnotizá-lo. Sob sua influência, o Sr. Orochi deve ter criado um oponente que estivesse de acordo com seus desejos. Um oponente que se encaixaria perfeitamente na luta ideal que a sua mente criou. Mas é apenas uma imagem viral, que não tem nada a ver com a realidade. Manipulado por esta hipnose, o Sr. Orochi está sem sombra de dúvidas no meio de esmagar seu inimigo imaginário. Katsumi absorvia aquelas palavras, via seu pai suando bastante lutando contra aquele inimigo imaginário, e Hetsu finalizava. Sua sede pela vitória está engolindo ele por inteiro. Ao lado, Dorian comentava. Ele parece estar bastante concentrado. Nosso lendário karateka não é fofo? Bom, infelizmente para ele, chegou a hora de baixar a cortina. Mas fique tranquilo, o sonho dele continuará por toda a eternidade, porque estou enviando o Sr. Orochi para o sono eterno. Só que quando Dorian golpeava, galera, Doppo recuava seu corpo e entrava com o Maigeri no corpo. Ao ser pego desprevenido, Dorian sentia uma dor tremenda. Katsumi e Hetsu olhavam surpresos, já Doppo sorria e subia com um gancho perfeito no queixo. A consciência de Dorian cedia e seu corpo desabava de cima para baixo. Ao ver o condenado batendo de queixo no chão, Katsumi comentava. Olha ali, Hetsu, a hipnose deve ter passado. Só que ao olhar bem para os olhos de Doppo, Hetsu dizia. Não, ele ainda está sob influência da hipnose. Mas há algo que o Sr. Orochi sabe perfeitamente bem. Um fato que se forjou através de milhares de lutas. Ele sabe que nenhuma luta é vencida antes de terminar. Katsumi absorvia aquilo de boca aberta e Hetsu continuava. Lutar até o fim pode ser um grande incômodo para a maioria. Isso sempre leva o lutador a um limite que você não quer ter que olhar. Cansaço extremo, dor, sentimentos mistos em sua mente. Porém, para um karateka lendário como Orochi Doppo, isso é completamente diferente. Esse sim é o significado de lutar. Nos era mostrado Doppo descendo com um pisão do lado da cabeça de Dorian. A orelha do condenado rasgava, mas não era arrancada por muito pouco. Talvez pela influência da hipnose, Doppo não tinha conseguido lançar um golpe tão preciso, e Katsumi comentava. Ei, meu pai vai acabar matando ele. Dorian nessa hora tentava se levantar, batia a cabeça contra o solo, mas já disparava numa investida surpresa. Porém, mesmo em transe, os instintos de Doppo o alertavam. Ele puxava à sua direita e golpeava de encontro. O impacto ecoava pelo ambiente fazendo um som de estrondo. Alguns dentes de Dorian eram quebrados e Katsumi comentava. Meu Deus, que karatê magnífico! Hetsu pontuava. É difícil imaginar que ele ainda esteja sob a influência da hipnose. Mas, bom, eu vou tentar algo agora. Dorian, nessa hora, cuspia os dentes na direção de Doppo, mas no instante seguinte, o bater de palmas de Hetsu ecoava.
Doppo prontamente bloqueava os fragmentos e Katsumi comentava: "É o Mawashi o quê? O bloqueio circular?" Com a consciência na realidade, Doppo sorria e Katsumi questionava: "Ei, a expressão em seus olhos não mudou. Tem certeza que o libertou do feitiço de Dorian?" Hetsu respondia: "Sim, eu tenho certeza. Mas seu pai é um monstro. Seu domínio das artes marciais é tão grande que os movimentos do falso Dorian que seu espírito de luta criou são provavelmente iguais aos que o verdadeiro Dorian planejou fazer. Em outras palavras, para o Sr. Orochi, ser hipnotizado não faz nenhuma diferença. Pior ainda, ele pode nem ter notado que saiu de uma hipnose." Dorian nessa hora avançava com sua palma que se aproximava como uma lâmina. Doppo recuava desviando, porém seu tapa-olho era acertado enquanto Dorian divagava. "Nos Estados Unidos ouvi falar de um lutador lendário que vivia no Japão. Alguém que conseguia arrancar árvores com os punhos e até mesmo matar um tigre com as próprias mãos. Esse lutador poderia ser você?" Dorian entrava com um golpe com os dedos, porém Doppo acelerava e se virava golpeando os dedos, esses que eram quebrados na colisão. E Dorian continuava pensando: "Esse lutador poderoso poderia ser você, Doppo? Será você quem finalmente realizará meu desejo? Uma derrota sem arrependimentos ou desculpas. Um lutador que não me deixará pensar. E se eu tivesse feito isso ou aquilo? Ou eu poderia ter vencido se tivesse usado aquela arma." Nos era mostrado uma lâmina embutida saindo do sapato de Dorian, e ele continuava divagando enquanto golpeava. "Você finalmente me permitirá experimentar o sabor." Doppo bloqueava a lâmina com as mãos, entrava com um chute no pescoço de seu oponente e removia o sapato do mesmo enquanto Dorian pensava: "Você me fará conhecer a derrota verdadeira?" Dorian saía cuspindo e tossindo graças ao golpe no pescoço, e Katsumi comentava animado: "É o Shinken Shirahadori, uma defesa com as mãos nuas contra golpes de espadas verticais. É a primeira vez que eu vejo isso sendo usado numa luta real." Dorian tentava recobrar sua postura, se virava sorrindo e pontuava: "Você é forte, Orochi Doppo. Eu ficaria orgulhoso de ser derrotado por você." Doppo comentava: "Vamos lá! Não fique tão desencorajado por um fã comum de karatê como eu." Doppo fechava seu punho e Dorian avançava golpeando. Porém, enganando o condenado, Doppo subia com um chute nos dedos de Dorian e dizia: "Isso deve ter doído, hein?" Doppo entrava com um seiken de esquerda que fazia as veias de Dorian saltar e seus ossos na região do tronco trincar. E Katsumi comentava: "Esse é o seiken Shudantsuki. É um movimento especial. Apesar dessa armadura de músculos, não há como as costelas de Dorian resistirem a isso." Doppo nessa hora lançava uma sequência de golpes que simplesmente, galera, destruía todas as costelas de Dorian. O prisioneiro começava a colapsar e Doppo questionava: "Então, o que você acha dos ataques de um homem que dedicou sua vida inteira ao karatê? Isso é uma coisa que você nunca entenderá. Você acha que obtemos tudo o que precisamos das artes marciais, quando na verdade somos nós que deveríamos dar tudo o que temos para as artes marciais." Doppo lançava um chute no rosto que lançava Dorian para trás. Em seguida retraía sua perna e estocava com 2 pisões no joelho, que ao serem acertados quebravam na hora. Dorian caía e Katsumi alertava: "Ei pai, você vai matar ele assim." Doppo olhava debochando e dizia diante de Dorian: "Uma arte marcial é como um deus ciumento e egoísta. Ele só dá a sua quintessência divina àqueles que estão dispostos a sacrificar tudo por ele." Tudo e sempre. Dorian ouvia aquilo e pensava expelindo muito sangue. "Então é isso? Eu fui derrotado?" Katsumi dizia que tinha acabado, e Doppo dizia diante de Dorian: "Está na hora de acabar com você." Dorian tentava mexer sua mão esquerda, direita e pernas, mas nada respondia. Ele tremia bastante e pensava: Eu não consigo evitar de tremer. Esse homem está me assustando. Ele me dá medo." Em guarda, Doppo alertava: "Agora vou apresentar a vocês o fruto dos meus 50 anos de dedicação ao karatê. Meu Seikentsuki." Doppo golpeava com sua esquerda e Dorian via aquele punho massivo se aproximando. Porém, quando iria acertar, Doppo parava. Apenas o vento passava pelo rosto do condenado. Dorian, Katsumi e Hetsu tentavam entender. Já Doppo olhava para trás e exclamava:
Você chegou! Katsumi e Hetsu tentavam entender, até que viam alguém se aproximando de cadeira de rodas. Era Katou, que era trazido por um aluno do Shinshinkai. Podíamos ver que Katou estava recebendo soro e sangue na sua veia, mas a sua consciência não estava lá. Dorian olhava surpreso. Via o rapaz se aproximando cada vez mais, até que um som de carro começava a ecoar, e esse carro chegava freando com tudo. Um homem velho com jaleco médico descia do carro e repreendia. Você aí de kimono, eu não sei o que pretende fazer, mas esse paciente exige acompanhamento médico constante. Tá tentando matá-lo? Doppo questionava. O senhor é o médico dele? O responsável por cuidar do nosso aluno? O médico respondia. Descobri outro aluno de sua escola entre meus funcionários e consegui convencê-lo a me trazer até aqui. Olha, eu não tenho ideia do que você tem em mente, mas há uma boa chance de você matar meu paciente. Se você não me der uma explicação válida e convincente no próximo segundo, eu chamarei a polícia imediatamente e todos vocês serão presos. Doppo respondia. Doutor, ele vai lutar. O doutor olhava confuso e Doppo continuava. Katou vai acabar com ele ali. Aquele homem branco, grande e rude. O doutor questionava. Acabar com ele? Escuta. O Sr. Katou está em uma séria condição nesse momento. Só que enquanto dizia isso, galera, um rápido movimento acontecia ao fundo. Katou se erguia enquanto o doutor continuava. Ele tem 10 ossos quebrados e uma forte hemorragia que o impede de recuperar sua consciência. Como você provavelmente pode imaginar, ele não está em condições de fazê-lo. Doppo questionava. Certo, mas você pode deixá-lo passar, doutor? Katsumi e Hetsu olhavam surpresos e viam Katou passando pelo doutor enquanto emanava uma forte aura marcial. E Doppo continuava. Você está correto, doutor. O cérebro dele ainda está inconsciente. O doutor gelava. Katsumi questionava como aquilo era possível. E Dorian aguardava em estado de choque. Ele via seu antigo oponente que ele tinha deixado para morrer pouco tempo atrás, em pé, diante de si como um zumbi. Dorian começava a temer e Doppo exclamava. Mas o espírito de luta de Katou ainda está bem acordado. Então vamos, destrua ele, Katou! Katou respondia com um grito de guerra, e Dorian gritava na hora. Eu aceito a minha derrota! Todos absorviam aquelas palavras. Katou parava, não terminava seu movimento, e via Dorian começando a derramar lágrimas, em seguida chorando insanamente. Já Doppo se virava para o médico e finalizava. Desculpe pela comoção, doutor. Mas enquanto você falar do ser humano apenas do ponto de vista biológico sobre proteínas e cálcio, você nunca entenderá o nosso mundo. Esta noite, uma luta foi concluída. E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Eu espero verdadeiramente que vocês tenham curtido. Se sim, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.